Olá, professores! Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Estou aqui então para poder apresentar o meu projeto da disciplina de Bioprocessos e Biotecnologia Ambiental, que está intitulado como Avaliação da linhagem Cupriavidus metalidurans da linhagem selvagem CH34 como potencial biorremediador de cromo por meio da biosorção. Então, introduzindo o assunto, a gente sabe que a poluição ambiental é um grande problema na sociedade, vem crescendo cada vez mais e está ligada ao crescimento industrial. Então, várias indústrias promovem o descarte de seus resíduos na natureza. E a gente sabe que isso, ao longo dos anos, vai se acumulando e vai gerando impactos e prejuízos muito grandes, não só para a fauna e para a flora, mas também indiretamente para a gente, que depois a gente começa a perceber isso porque o prejuízo começa a se tornar, então, muito grande. E, infelizmente, ainda no século XXI, ainda essas indústrias descartam erroneamente seus resíduos e acaba afetando a todos, né? Não só a natureza, mas a gente também. E com isso, a Terra está pedindo socorro, então a gente precisa procurar algumas alternativas para poder diminuir, reduzir esse impacto no meio ambiente. Então, preocupada com isso, a CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, fez um artigo no ano de 2011. O artigo 3º diz que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e às exigências dispostos nessa resolução e em outras normas aplicáveis. Então, com isso, a gente percebe que essas indústrias que trabalham com metais pesados são causam um grande prejuízo porque são materiais tóxicos e que fazem muito mal. Então, assim, esses metais eles têm grande importância biológica e importância industrial também. E a maioria das vezes a gente caracteriza como perigosos porque em altas concentrações eles vão ser tóxicos e vão prejudicar os vegetais e os animais. Então, a gente sabe também que alguns desses metais eles são essenciais no nosso organismo, como por exemplo o cromo, o zinco, o manganês, só que em baixíssimas concentrações. Eles vão então funcionar como aceptores finais de elétrons para a gente poder obter energia. E o metal, no caso, que a gente quer dar foco aqui, é o cromo. O cromo ele é um metal pesado, ele é obtido através do minério cromita. Ele também pode ser encontrado em alguns estados de oxidação, sendo os estados mais importantes o cromo 2, que é redutor, o cromo 3, que é mais estável, e o 4, que é um estado oxidante. E a gente também conhece o cromo hexavalente, que ele é a forma mais tóxica desse metal. Então, com todas essas temáticas aí que a gente vê como problemáticas ambientais, surge então a biorremediação, que é uma técnica que está sendo muito utilizada nos dias de hoje para poder, como uma ferramenta para a gente poder ter uma saída aí desses metais pesados, né, desses materiais que são descartados na natureza, e para poder a gente conseguir diminuir, reduzir esses impactos que são tão prejudiciais. Então, a biorremediação, ela então vem sendo um recurso inovador e esses contaminantes, eles são retirados ou então minimizados no meio ambiente por meio de micro-organismos vivos. Para esse processo ocorrer, normalmente utiliza-se atividades enzimáticas que vão degradar ou transformar esses compostos, mas não é um quesito então obrigatório. Ele é um processo ágil, principalmente quando comparado com tratamentos físico-químicos. Ele, na maioria das vezes, possui baixo custo e apresenta também seletividade para alguns metais específicos
e também é uma tecnologia segura. Então, essas são algumas das vantagens que a biorremediação traz para a gente. E ela é dividida em dois grandes grupos, que é in situ, quando o processo é realizado no local contaminado, e é ex situ, quando o recolhimento do material contaminado ele vai ser armazenado ou tratado em um local diferente da sua origem. Então, entrando nesse meio, a gente chega à biosorção, que então é uma técnica que vai interagir a biomassa com os metais nesse processo, e ele se dá através de propriedades físico-químicas do biosorvente, independente da atividade biológica. A remoção desses íons metálicos ela vai ocorrer pelo contato com a superfície celular desses organismos. Ela ocorre na superfície do micro-organismo, em que algum elemento ou substância, então no nosso caso aqui um metal pesado, se fixa na camada externa do adsorvente, sendo este oriundo de biomassas agrícolas, fungos e bactérias também. Então, a gente chega aqui a Cupriavidis metallidurans, que é uma bactéria altamente resistente a metais pesados, e ela está sendo muito estudada nos dias de hoje por conta dessa resistência que ela apresenta. Então, para ser um meio para a gente chegar na biosorção, para poder ver se consegue reduzir então esses metais pesados. Então, essa é uma bactéria que possui 150 genes de resistência, possui 2 megaplasmídios, utiliza H2 como fonte de energia, utiliza CO2 sendo fonte de carbono. Então, com isso, com todos esses fatores, a gente percebe que ela traz então uma alta resistência. Então, juntando todos esses fatores e mais alguns, traz como característica principal dessa bactéria alta resistência a esses metais pesados. Então, para a gente justificar esse projeto, a gente fala que é incontestável a necessidade de se investir em meios alternativos para tratamento de resíduos, da mesma forma em remediação de regiões contaminadas, mas não só com o desenvolvimento da tecnologia em si, mas também, sobretudo, através do despertar da consciência coletiva para enxergar a real necessidade do desenvolvimento e do emprego dessas tecnologias em benefício do meio ambiente e também para a humanidade. Então, com isso, faz necessário o investimento em tecnologias como a biorremediação, que poderá ajudar na descontaminação e conservação dos ecossistemas de modo eficaz e sem altos custos, já que, infelizmente, o descarte incorreto de metais pesados como o cromo ainda são recorrentes e continuam a contaminar e prejudicar o meio ambiente e, por consequência, os seres humanos também. Então, quais são os objetivos? O objetivo geral deste projeto é trazer, então, o micro-organismo Cupriavidis metallidurans, tendo, então, para verificar o potencial como biorremediador do metal cromo em meio aquoso por meio, então, da biosorção. E quais são os objetivos específicos? Primeiro, a gente vai fazer o preparo do meio TSM como um meio base tampão para o cultivo bacteriano. Depois será preparada solução padrão concentrada de cromo. Depois será preparado um meio de cultivo bacteriana da Cupriavidis metallidurans. Depois essa bactéria vai ser exposta a diferentes concentrações do metal cromo. Depois será testada a biosorção do metal em relação à variação de pH. E será estabelecida a estabilidade de absorção do cromo. E, por último, serão avaliados os dados através da isoterma de Freundlich e da isoterma de Langmuir. Então, a metodologia, a gente começa falando que, para esse projeto, a cepa Cupriavidis metallidurans será disponibilizada por meio de uma parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pelo Departamento de Microbiologia. Então, a gente começa a metodologia por meio da preparação do meio TSM, que, então, vários compostos vão ser unidos e vão ser adicionados em um becker, juntamente com água destilada para poder completar 1 litro. Então, o pH será ajustado para 5.0 e a solução será autoclavada. Depois será preparado a solução padrão de cromo,
onde será dissolvido 14,4 mg de dicromato de potássio anidro em água diluída para 100 ml. Será armazenado em solução estoque de 1 milimolar e serão feitos 5 padrões cobrindo a faixa de concentração de 0 a 50 mg por litro. E todas as soluções serão esterilizadas por filtração empregando uma membrana de 0,22 micrômetros por milipora. Depois será preparado o meio de cultivo bacteriano, onde a bactéria será cultivada sob condições aeróbias por 100 ml de meio mínimo de TSM a 28 graus Celsius e sob agitação de 180 rotações por minuto, até que seja atingida a densidade óptica igual a 1. Depois, será exposta a bactéria a diferentes concentrações do metal, né, para a gente testar. Então, as células que crescerem vão ser centrifugadas a 4 graus Celsius por um período de 10 minutos e a biomassa será crescida a 10 ml de massa. Depois será incubado por um período de 24 horas sob a agitação de 180 RPM e será então centrifugado, lavada, seca, pesada e analisada junto ao sobrenadante no equipamento de absorção atômica. Depois será realizado o teste de bioabsorção do metal em relação à variação de pH. Então, os íons de cromo tetravalentes serão adicionados nas concentrações 0,4, 0,8, 1 e 2 mg por litro. Os valores de pH determinados para esse experimento foram de 10, 7 e 2. E as análises serão feitas em espectrofotometria de absorção atômica. Depois será verificada a estabilidade e absorção do cromo. As amostras vão ser armazenadas por um período de 4 meses a 28 graus Celsius e serão analisadas uma vez por mês para que seja avaliada a estabilidade de absorção nesse período. Depois, por último, será feita a avaliação de dados pela isoterma de Freundlich e pela isoterma de Langmuir. Aí a gente tem que o equilíbrio de adsorção se dá quando a quantidade de soluto absorvida sobre o adsorvente é igual à quantidade desorvida. Ao atingir, então, o equilíbrio, a concentração de soluto na fase líquida e na fase sólida vão se manter constantes. O modelo de Langmuir e de Freundlich são amplamente utilizados e muito importantes para construir curvas isotérmicas no processo de bioabsorção, sendo então isotermas simples, bem estabelecidas e de fácil interpretação. Então, por isso, elas são tão utilizadas nesse processo de bioabsorção. Quando a gente fala das isotermas de Freundlich, a gente tem que sua distribuição logarítmica de sítios ativos é favorecida quando as moléculas de adsorbato não interagem entre si. E descreve-se isoterma como sendo uma adsorção ideal, reversível, em múltiplas camadas e com sítios heterogêneos. Ida de Langmuir fala que a representação simples do mecanismo de processo de adsorção exibe uma expressão matemática relativamente simples também. Esse modelo apresenta, então, que os sítios de adsorção são homogêneos, em monocamadas e que cada sítio é ocupado por somente uma molécula de adsorbato. Então, a gente tem aqui no cronograma que será feito um levantamento bibliográfico durante o período de 1 ano. Depois, para obter as amostras, será um período de 2 meses. Para fazer o meio TSM, 1 mês. Solução de cromo também, 1 mês. Para fazer o meio de cultivo bacteriano, levarão 2 meses. A interação entre a bactéria e o cromo tetravalente num período de 4 meses. A bioabsorção num período de 2 meses. Estabilidade de absorção no período de 4 meses, avaliação de dados 1 mês, relatório final 1 mês e a publicação dos resultados, enfim, no último mês. Então, com isso, a gente tem como ideia que a biorremediação pode, então, contribuir amplamente no nosso objetivo, né, que é tratar, então, desse cromo para ele poder ser reduzido na sua forma, então, menos tóxica. E, assim, a gente espera que com esse estudo possa ser possível ajudar futuramente a combater as contaminações causadas pelo descarte de cromo em suas formas tóxicas no meio ambiente, através da bioabsorção, né, deste elemento com o auxílio da bactéria Cupriavidis metalidurans, que possui um grande potencial para que seja realizado esse processo. Então, é isso que a gente espera. Muito obrigada
e até a próxima!